Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ari e este é o canal Sob a Luz do Evangelho. Uma verdade que se ocultam para o além do que se querem mostrar. Os críticos as rebatem e os desigrejados fingem nunca terem ouvido falar. Esta live ela foi feita com o objetivo de desqualificar a igreja nas inconstâncias de uma ex-irmã, ocultando as verdades bíblicas por não se firmar nas doutrinas e nos fundamentos estabelecidos pela igreja. Irmãos, irmãs, amigos e amigas que no canal se fazem presente. Muitas das vezes somos nós quem devemos escolher em tomar a decisão de se levar uma vida em santidade ou aceitar o que o mundo aí fora nos oferece. Se vivemos como cristãos, é necessário que as nossas condutas não nos envergonhem perante as incredulidades do mundo. Vamos à reflexão. Aí veremos um trechinho da live que o Júnior fez com a irmã Ângela e então farei aqui as nossas considerações. A palavra que Deus trouxe ao meu coração está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do versículo 1 ao 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em quem sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Só até aqui, irmãos, que Deus nos deu de ler para que nós possamos falar a respeito desta live, na qual o Júnior trouxe a irmã Ângela para contar um pouquinho da sua vida e depois entrar no assunto de dizer que a congregação não prega o Evangelho. Vamos ao vídeo. Aí depois nós faremos então aqui as nossas considerações, ok? Eles têm olhos dos que estão na CCB, né? Eles querem vender coisa que estão na CCB, então, tipo assim, eles têm medo de vir no canal do crítico para não sujar a sua imagem. Aqui ele está falando de alguns irmãos que saíram da congregação e depois foram vender curso no Instagram para os irmãos e diz o Júnior que muitos irmãos da congregação compram, diferentemente da minha pessoa, diferentemente de mim, ok? Mas vamos continuar para que a gente entenda aí o vídeo. Mas o Gerdel é muito sincero, gente, ele é muito verdadeiro. Outra coisa também, o Júnior, ele trouxe aqui um vídeo do Gerdel, que é um servo de Deus aí, mas que está como crítico, igual o Panzarini lá, nos Estados Unidos, né? Só que esse está aqui no Brasil. Eu vou fazer um vídeo a respeito dele e depois nós vamos entrar mais a fundo a respeito do que o Jardel está falando no vídeo que ele fez e qual eu vou trazer aqui para nós também, ok? Discorrer deste. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente, ó. E ele é sincero, gente. Ó. Só não quer estudar. Não quer ler Bíblia. Não quer. Eu sei que eu estou falando por mim. Estou falando por mim. Na pergunta, né? Mas não é porque eles não querem, porque eles não foram estimulados, né, gente? A igreja não dá esse ensinamento, não estimula, né? Falei para vocês que eu fui na casa de uma... A irmã já chegou aqui, a irmã Ângela. Já vou te colocar a irmã Ângela. A
fazer uma vida para a filha do ancião. A filha do ancião, o ancião foi cooperador de jovem, cooperador de adulto, foi ancião. 41 anos, ela falou que não sabia o que era velho e Novo Testamento, gente. Ela tinha descoberto naquela semana. Isso aí foi o ano passado. Com 41 anos, ela não sabia o que era, gente. Ângela, graça e paz, paz Deus, paz Jesus. Bom. A paz do Senhor Jesus, amém. Eu acompanho vocês há muito tempo. E outro crítico. A irmã Ângela acompanhou o Júnior, sendo da congregação, quando era da congregação, e acompanhava o Júnior e a outros críticos, né? Nós vamos ver a falar. Eu fiz alguns cortes, eu trouxe as partes mais relevantes, lembrando que o vídeo dela está aí na internet, essa live, não adianta a gente falar para as pessoas não verem os irmãos, eles vão ver mesmo, e é até bom para que os irmãos vejam, mas que tenha discernimento e entendimento, ok? Eu não me deixo levar pelos enganos desses críticos, mas enfim, eu trouxe apenas algumas partes que eu achei relevante para a gente discorrer aqui no vídeo, ok? Vamos continuar para os irmãos ver um pouquinho do relato da irmã Ângela. Depois eu farei aqui as nossas considerações. E fui cega há muito tempo, embora eu sempre fui minha mãe era católica quando criança, batizou jovem. Na minha juventude, assim, na minha criança para a juventude, eu comecei a estudar música. Você chegou a ser organista, Ângela? Eu não consegui ser porque o cooperador de jovens da minha comum não permitiu, porque eu usava maquiagem. Aí, minha tia, quando passou os nomes das meninas para fazer o teste, o meu foi desclassificado, meu nome foi rejeitado. Não foi por causa que você não conseguiu tocar, por causa que você era um pouquinho de vaidade. Eu era rebelde, eu era ovelha negra. Mas eu sempre questionei muito essas coisas do uso do batom, de não poder usar uma calça comprida no frio, no dia de frio, eu sempre questionei. Eu nunca estava tranquila dentro da igreja. Eu sempre fui meio que briguenta, né, na questão de questionar. E aí, com 15 anos eu batizei, essas coisas de que o músico já não podia ter barba. Eu tive um namorado há pouco tempo, que ele era violinista, e às vezes ele usava barba. E os irmãos pegavam no pé. As minhas amigas organistas, quando cortou o cabelo, foram tiradas da liberdade. Aí, voltando lá no meu batismo, eu batizei em 6 de setembro de 86, acho. Eu tocada ali por aquela emoção, coloquei o dedo no inário e falei assim, se tocar esse hino, se o irmão pedir esse hino, é para eu me batizar. Me batizei e aos 26 anos eu namorava com um irmãozinho do Santo Antônio e com 19 anos eu comecei a namorar. 19 anos, de lá para 20 anos. Foi meu segundo namorado. Ele já questionou a questão das coisas da doutrina. Ele estava em desobediência, mas ele foi cortado da liberdade. Ele era da reunião de jovens, ele era auxiliar, ele foi cortado, a gente namorou pouco, e depois desse namoro ele casou com uma moça que é de uma outra denominação contrária às coisas de Deus, e ele apostatou da fé, né? E eu casei aos 26 anos com uma pessoa fora da igreja. Eu, como auxiliar, eu não despedi da reunião de mocidade. Eu não quis casar com ninguém da igreja. Eu não esperei na palavra, não. Eu não esperei na palavra. Minha mãe, mesmo sendo crente, hoje eu já busquei perdão, eu tinha muita raiva. Eu casei para sair das garras da minha mãe. Eu casei aos 26 anos com um homem que eu não amava. Como você começou a questionar a pregação da CCB? Qual foi o momento? Eu comecei a questionar a pregação somente na pandemia. Porque terminava o culto online e vinha outros cultos. E aí, um irmão falou assim, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa estranha, né? Primeiro porque você está dentro da igreja, você quer ver os milagres que Cristo pregou, e você não vê mais. Aí você está dentro da igreja e te falam assim, esse é o caminho, essa é a igreja que vai te levar para o céu. É essa a igreja. Meu pai pecou, deixou minha mãe com 5 filhos, e minha mãe, ao invés
começou a estudar o violino, ele parou de ir para a igreja quando ele tinha 12 anos. Eu, das 5 filhas, só eu que sou batizada. O resto, ninguém vai para a igreja. Não, tem uma que é antes da caçula, que é batizada e congrega na congregação, vai no Paulista, que essa é casada com o filho do ancião que eu comentei. O que sobrou para mim? A minha mãe me comparar com o meu irmão e eu não prestava nada. Aí, os adjetivos dos piores que você ouve, aí chega uma hora que você fala assim, eu preciso casar. Aí, o primeiro namorado falou, Ângela, gosto de você, quero namorar. Eu embarquei, fiquei 5 anos namorando, querendo desistir. Até que um dia ele comprou uma passagem e falou assim, agora a gente vai viajar. Eu falei, eu não posso viajar com você. Eu sou crente, minha mãe vai me matar. Eu vou casar. Assim, eu tinha ele como amigo, ele namorava com uma amiga minha. A minha amiga desistiu dele e depois de uns meses ele convidou eu para sair, que a gente ia muito na Brunella, ali em Pinheiros. A gente ia sempre na Brunella, e aí um dia ele chegou em casa e falou, eu quero namorar com você. Eu falei, não vou fazer nada, vou namorar. Namorei 5 anos e não queria casar, eu queria desistir, não conseguia desistir, porque ele já me enfiou na família, eu já fui conhecer a família dele tinha pessoas da congregação que eu fui conhecer, casei, não me despedi da mocidade, porque o meu cooperador não deixou, e aí eu ainda congregava, mas só que como você não tem um marido que vai, você acaba, quando você não tem conversão, você acaba aceitando fazer o que ele faz. Porque se eu tivesse conversão, e se eu tivesse Espírito Santo em mim, naquela época, eu teria trazido ele para a igreja. Não trouxe. Eu acabei indo para as festas, ia para a churrascaria que tinha música, que podia dançar sertanejo, e eu ia dançar. Então, assim, eu fiquei ausente das coisas de Deus. Fiquei ausente. Bom, irmãos, tá aí o vídeo que a gente escolheu aqui da irmã. E, irmãos, ao ver esta live, o meu coração, ele aquieta-se ao ponto de incentivar-me a continuar a combater as falácias mentirosas daqueles que tentam, a qualquer custo, encobrir os seus erros, transferindo-os para a igreja. Digo, a refutar com justiça os desistentes que, transferindo os seus sofrimentos à instituição, fazem de tudo para que dos seus afastamentos se tenha uma má interpretação de uma igreja compromissada com o verdadeiro evangelho, a que seja palco da mais ardilosa e enganosa conspiração para tirar aqueles que ainda a frequentam. Eu digo de maneira calculista, estes manipulam seus ouvintes através da emoção ao relato, digamos, de meias verdades. Falo da ex-irmã da Congregação Cristã no Brasil, que está nesta live, a Ângela, cujas as atitudes de não procurar entender o Evangelho hoje vem a público dizer que viveu 50 anos dentro da Congregação Cristã no Brasil e, após ouvir os críticos, redescobriu o Evangelho. Uma falácia orquestrada por todos os que saem da congregação e se unem através dos críticos que lhes orientam a usar das mesmas expressões para causar impacto. Aos críticos, aos opressores, aos tiranos, aos soberbos, aos maus faladores, aos ingratos, aos enganadores, aos opositores por suas mentiras contra o Evangelho apregoado dentro da Congregação Cristã no Brasil. Esta obra que Deus permitiu acontecer. Reafirmo lutar com mais afinco contra estes enganadores, com espírito de malfeitores, a dizer que a igreja não orienta a seus adeptos e que não pregue o Evangelho, o seu santo Evangelho, esquecendo-se dos muitos milagres, livramentos, curas alcançadas ali dentro e testemunhados por muitos irmãos de todas as localidades em todo
este Brasil, que ouviram a palavra de Deus, creram e receberam aquilo que almejavam receber. Quando vemos ex-irmãos se levantando contra a igreja em canais como estes, de malfeitores, não buscamos falar propriamente desses irmãos, mas compreendam, falamos de suas atitudes, por seus comportamentos, sempre querendo ofuscar o que se é feito com humildade, honestidade e santidade, que são os cultos realizados todos os dias na congregação cristã no Brasil e no mundo. Aí temos a certeza de que tais canais são fontes de desentendimentos e contendas. É como o covil da aranha e do lagarto, cheios da desolação. O Júnior do canal Refletir é usado para implantar esta semente do mal. É um eixo de obscuridade. Irmãos, voltemos um pouco aqui nas nossas reflexões. Paulo, em sua terceira viagem a Éfeso, encontrou pelo caminho alguns discípulos e questionou-os a respeito de seus batismos, se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Porém, aqueles disseram-lhe que ainda não tiveram experiência e tampouco conheciam o que era, de fato e verdade, o Espírito Santo. Mas, irmãos, a verdade é que eles apenas se batizaram. Eles não tiveram o comprometimento em buscar mais comunhão com Deus para que recebessem a promessa do Espírito Santo. Eles estavam ali estacionados. Apenas receberam o batismo de João, mas nada fizeram para buscar o Espírito Santo. É como nos dias atuais. É impressionante, irmãos, que uma pequena minoria que se batizaram na congregação cristã no Brasil se batizaram por emoção, porque não buscaram conhecer a Jesus e não tiveram uma conversão verdadeira. Não porque não foram orientados, não porque não foram ensinados, mas porque tiveram um coração obstinado, fizeram pouco e ficaram parados no tempo. Irmãos, amigos, em alguns casos até perversos. E por quê? Porque lá na frente Deus sabia que eles iriam se apostatar e difamar a igreja, como vemos acontecer, pondo a culpa nela por terem sofrido, por não discernir o que Deus faria a eles concernentes às suas vidas, uma vez que estivessem em obediência da palavra de Deus. Teriam evitado muitos sofrimentos, muitos caminhos tortuosos percorridos por eles. Como vemos, já dito nos dias de hoje, conforme os relatos da própria irmã Ângela aqui no canal, na live do Júnior. No que diz respeito ao batismo, irmãos, eu posso dizer uma coisa, abre-se aspas aqui para mim. Eu, irmãos, no dia do meu batismo, eu fui chamado a servir a esse Deus glorioso no ano de 1990. E no dia do meu batismo, eu fui orientado pelo ministério a não me sentar perto de nenhum irmão de minha comum, ou seja, que eu conhecesse. E por quê, irmãos? Porque assim, se eu resolvesse me batizar, teria sido realmente por um chamado de Cristo, como de fato o foi. E nenhum daqueles irmãos que eu pudesse conhecer poderia ter persuadido a que eu viesse a me batizar. Tampouco o meu batismo tenha sido por emoção. Aprendi sobre o batismo, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre as doutrinas impostas pela igreja e as liturgias de culto. Isso é muito importante. Portanto, se eu tivesse me batizado hoje, irmão, por emoção, talvez hoje eu poderia até ser um dos críticos que participaria do canal do Júnior. E eu poderia me afastar dessa obra maravilhosa por não tê-la compreendido em seus atributos.
Fecho aspas. Irmãos, observem os relatos da irmã Ângela, que veio aqui na live do Júnior. Observe a sua história de vida que ela conta, cheias de contratempos, na maioria das vezes acusando a igreja por não ter tomado as decisões certas para encobrir as suas faltas, as suas fraquezas desde a sua adolescência. Era vaidosa a ponto de não seguir as doutrinas, brigava e questionava os ensinamentos, ou seja, ela não aceitava de forma alguma os ensinamentos da igreja. Já tinha entendimento do que devia ou não fazer para servir a Deus, mas ela preferiu pôr a culpa na igreja. Irmãos, amigos, você não pode confundir os deveres de um servo de Deus na sua aparência e nos usos e costumes, como se Deus não se importasse, como a irmã aqui no vídeo ela quis falar. Irmãos, talvez os irmãos possam até pensar, mas eu não estou sendo aqui apático ou duro de coração. Eu estou a olhar com os olhos do Espírito, porque se não fizermos desta maneira, eu temo ainda que muitos vão deixar a congregação, se deixarão levar pelos falsos argumentos de outros que se perderam, e poderá até ser que, se os ouvirem, se perderão também pelo caminho, e a culpa sempre será da igreja. Portanto, esse vídeo ele tem o dever de te alertar à verdade. Irmãos, sobre compras de cursos, o que o Júnior falou no início do vídeo, pode até ser que alguns irmãos até compram. Eu posso ler qualquer tipo de livro, irmãos. Eu posso ler qualquer livro de livros que eu quiser. E livros comprados, mas sempre nas livrarias ou pelos aplicativos do meu telefone celular. Porém, o meu foco é e sempre será a Bíblia. Essa é a minha fonte de entendimento, é a minha fonte de busca pela sabedoria. Esses irmãos, como eu disse, pode até ser que eles vendam algum curso, mas não para mim. Quanto àqueles que dizem não aprenderem o Evangelho, como a irmã de 40 anos que o Júnior diz aqui, não saber o que é Velho e Novo Testamento, se é que tem um quê de verdade nessa história do Júnior, sendo ela filha de um irmão, ainda mais ancião, é meio duvidoso, mas pode ser que aconteça, pode ser que seja verdade. Porém, não aprenderam porque não quiseram. Alguns têm preguiça de ler, exceto aqueles que têm realmente dificuldades de ler ou de aprendizagem. Quanto a esse irmão que o Júnior colocou aqui o vídeo, o Jardel, assim como ele falou por ele, eu também falo por mim. Eu faço meus estudos da Bíblia, leio as Sagradas Escrituras, leio livros e, como eu já disse, refrisando aqui, é daqui que eu tiro as minhas fontes de sabedoria. Eu não busco por vãs teologias. Aqueles que têm dificuldades do aprendizado da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, a esses Deus nos capacita a lermos as Sagradas Escrituras para eles, ensinando-lhes a Palavra. As nossas Bíblias, elas não ficam trancadas a 7 chaves em nossas casas. Você tem total liberdade para ler a hora que você tiver tempo, a hora que você puder, irmão. Que você estiver menos atarefado na tua casa, pegue a tua Sagrada Escritura e leia. Isso é muito importante e você vai aprender muito. Abrindo novamente aqui uma aspas para mim, a minha mãezinha sempre me pedia para eu explicar alguma passagem que ela não entendia. Saudade desses gloriosos dias. Quem dera que ainda estivesses aqui para que eu sempre lesse para ela. Como, por exemplo, a passagem de quando Jesus passou num pé de figueira, estando com fome, mas não havia figo, e irritado com a aparência enganosa da árvore, Jesus a amaldiçoou. Mateus capítulo 18, versículo 22. Fecho aspas. E
quantos hoje não vivem de aparência? Quantos hoje são árvores que fingem dar frutos, mas são apenas aparentes? Igual a esses irmãos da reflexão, se batizaram em Jesus, mas estavam estacionados, não buscaram conhecer as obras de Jesus, por isso não haviam recebido, tampouco conheciam a manifestação do Espírito Santo. Ainda que estes da reflexão, tiveram a chance e aceitaram os ensinos de Paulo, receberam o Espírito Santo, falaram em novas línguas e profetizaram, diferente dos irmãos daqui. Muitos estão dentro da congregação cristã, mas estão com os ouvidos tapados, não procuram aprender. O próprio Jesus vivenciou isso. Quantos que estavam ao seu lado, andando ali lado a lado com Jesus, mas só estavam interessados nos milagres. Foram poucos irmãos que se salvaram ali. Irmãos, quanto a estes do nosso tempo, eu não tenho dúvidas do que representam ser esta figueira. Vivem do aparente, vazios de entendimento. O Júnior, ele convidou essa ex-irmã da congregação, por nome de Ângela, que mal seguia os preceitos bíblicos, mesmo estando com 50 anos de frequência, na verdade, 50 anos de obstinação. Porque, irmãos, a sua ignorância aos usos e costumes não quer dizer que a igreja não prega o evangelho. Cresceu dentro da congregação, mas a sua visão estava ofuscada, estava longe, e a verdade é que em seu coração não tinha o amor de Cristo, mas ela não teve o entendimento, não chegou ao conhecimento, por isso saiu da congregação. Foi rebelde porque olhou mais para os batons que usava em não seguir as doutrinas e as pregações de libertação, que eu acredito que foram muitas durante 50 anos. Já na fase adulta, casou e foi influenciada a frequentar barzinhos com danças de músicas sertanejas. Foi recusada no Ministério de Música por não se qualificar. Não tinha a menor condição de ser uma organista, pois desde a sua infância já havia sido recusada lá atrás, sendo impedida pelo encarregado da música. Depois, na fase adulta, parece que tentou novamente, não sei, pelo relato dela. A verdade é que ela vivia com um pé dentro da igreja e o outro fora, pelo que demonstra aí pelos relatos dela. Para ser uma organista, precisa ter disciplina, ter compromisso primeiramente com Deus, depois aí com a igreja, através da sua comunhão junto das irmãs e dos irmãos. Vimos aqui uma sucessão de erros, passou a ter uma vida mais distante de Deus ao frequentar esses lugares de bares e músicas com danças. No primeiro casamento, diz que casou para sair das garras da mãe. Tudo errado. Namorou 5 anos e só se casou porque ela foi apresentada à família do noivo, do namorado, e aí não deu para escapar, como ela fala, não deu, não pôde voltar atrás. Porém, o casamento não prosperou. Um verdadeiro conflito de personalidade e inconstância de atitudes que a levou ao sofrimento. Não fora a igreja que a fez ter essas atitudes, foi ela própria. Olhando pelos olhos da fé e da razão, isso não é julgamento, é tentar mostrar para a irmã que nessa caminhada ela é quem fez escolhas e escolhas erradas em não buscar a Deus de uma forma correta, uma direção quando se poderia fazê-lo, buscar, não buscou. O Júnior até tentou defendê-la dizendo que a igreja é narcisista, porém nós estamos aqui não para buscar as nossas vontades,
não para aparecer. Nós apregoamos a verdade, não procuramos estar nos centros das atenções, nem buscamos nossas próprias vontades, como dito, mas a de Cristo Jesus. Estamos aqui defendendo a verdade do Evangelho. Estamos aqui pregando a palavra de Deus. A irmã Ângela, ela quis falar que a igreja se preocupa com barbas dos irmãos, ternos e gravatas. Referiu-os a homossexuais. Pouco importa-nos se eles vieram das mãos de homossexuais. Os ternos, as gravatas, são produtos do trabalho destes, diferente daquilo que se é usado para escandalizar. Deus, ele torna limpo aquilo que aos olhos de outros possa ser ou parecer impuros. Estes também são usados para muitos serviços de honra nos fóruns, em advocacias, nos escritórios. Usamos na igreja para honrar a Deus com a nossa presença, a melhor roupa a ser usada. A irmã, porém, ainda não entendeu e nunca entenderá a confundir os usos e costumes com o Evangelho. Não somos nós que nos embaraçamos com isso, porque para nós a aparência de um servo, de uma serva, é por honrar a Deus. A congregação cristã no Brasil, ela nunca pregou em seu púlpito que era ela o caminho e que você seria salvo se estivesse nela. Todavia, sempre pregou Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, conforme está em João, no capítulo 14, do versículo 6. E que, diferente de muitas igrejas, ela prega esse caminho. Portanto, irmãos amigos, sejamos honestos aqui em dizer, se ela prega o caminho, a verdade e a vida, então, estando nós nesse caminho, então, para nós, há salvação. E através da congregação, nós buscando o Evangelho, seremos salvos. Assim como servos e servas, cremos que ela tem sim a fonte do saber, que é a graça, o Evangelho do Filho de Deus. E isso para nós, irmãos, é inquestionável. A irmã me perdoa em Cristo Jesus, mas servir a Deus, irmã, não é fácil. Passamos por diversas tribulações, provações, tentações de todos os lados, mas nós não podemos ceder a nenhuma delas. Não podemos ouvir os críticos e ir de acordo com o que eles pensam. Compreendo que a irmã não queira seguir conosco na congregação cristã no Brasil, porém, diante do seu testemunho, não foi a igreja que errou com a irmã, mas a irmã que errou em não seguir os preceitos que a igreja ensinou, ok? Servimos a Cristo por fé e convicção. Há muitos, como já dito, refriso aqui, há muitos testemunhos do que Deus fez na vida dos seus servos. Muitos milagres, muitas curas, muitos livramentos. E ainda continua a fazer por graça e misericórdia. Irmãos, precisamos estar bem atentos. Deus, ele não age por emoção, ele é Deus e pronto. O que ele nos pede para fazermos, temos que fazer, ainda que isso não condiz com as nossas emoções. O nosso espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, e um se opõe ao outro, para que você não venha a fazer a vontade da carne, porque ela é carne, mas o espírito vivifica, conforme está em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 17 a 25. Irmãos, todas as vezes que nós colocamos as nossas emoções nas coisas concernentes a Deus, acabam naufragando. Se vivemos pelo Espírito, é necessário também que andemos pelo Espírito. Irmãos e irmãs, façamos sempre a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus. Portanto, se o Espírito me diz que tenho que andar diferenciado dos costumes mundanos, serei observador, não só pelo visto, mas pela obediência, tanto no vestimento
quanto na palavra de Deus. Irmãos, irmãs, chegamos mais uma vez ao final de mais um vídeo. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Ari e estou sob a luz do Evangelho. Não esqueça de dar o like aqui embaixo, ok? Selecionar o sininho para que você seja avisado de todos os meus vídeos, ok? Já já eu estarei trazendo aqui 2 vídeos importantíssimos. Peço que vocês fiquem atentos, ok? Uma é do Jardel ou Gerdel, vou procurar ver o nome dele direitinho para dar para os irmãos, correto, ok? E falarei também aqui a respeito do irmão Rafael, cooperador lá de Capim. Então, já fiquem atentos aí no canal. Um abraço e a paz de Deus esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os teus familiares.